Prestação de serviços, utilidade pública, informação, líder de audiência, atendendo a comunidade. Radar de notícias. Agora sim, 17 horas e edição do Radar de Notícias, edição especial vespertina, nesta segunda-feira, 26 de fevereiro de 2018. Conosco no estúdio, o ex-prefeito de Guarulhos, Sebastião Almeida, do PDT. Boa tarde, Almeida. Boa tarde, Pedro. Muito boa tarde aos telespectadores. Ela que supervisionou meu estágio. Poderia ter me cortado da profissão. Olha só. Ela é a culpada. Não sabia disso, não? Por isso que eu vi seu entusiasmo. Bom, nós vamos ficar aqui até às 18 horas com o ex-prefeito Almeida. Participe, 99-507-6900. O WhatsApp está na mão da Carla, 99-507-6900. E o ex-prefeito Almeida amanhã terá um evento, o senhor lança uma página, isso, na internet, nas redes sociais? Isso, hoje em dia, Pedro, você falar com a população, falar com o povo de modo geral, e sem usar as redes sociais é praticamente impossível, né? A comunicação mudou muito nesses últimos anos. E eu amanhã, às 19 horas, ali na sede do PDT, nós estamos lançando a nossa página no Facebook, que é um instrumento para que a gente possa dialogar com a cidade e também opinar sobre aquilo que está acontecendo no mundo, aquilo que está acontecendo no estado de São Paulo. Qual vai ser o nome da página? Almeida 12. Almeida 12. Fácil 12, de lembrar, né? 12 é o número do partido, o PDT, né? Exato. Tá certo. Como é que foi essa transição do PT para o PDT? Foi fácil? Não, nada é fácil na política, principalmente para alguém que viveu 33 anos dentro de um partido político. Quando você sai, evidentemente fica um pouco sofrido, né? Mas já superei, estamos construindo o PDT. O PDT está fazendo hoje, em termos de organização partidária, algumas coisas que o PT já tinha feito há muitos e muitos anos. Então, eu, além de ir para o partido, não fui para o partido pensando apenas em candidatura. Eu fui para o PDT para ajudar a construir um espaço no campo da esquerda nesse país. E é isso que a gente está fazendo. E o senhor vê o Ciro Gomes nesse cenário? Sim, lógico. O Ciro, eu diria que hoje, evidentemente, nós temos que ter muito pé no chão. Se o presidente Lula for candidato, é óbvio que ele é o candidato mais forte no campo da esquerda hoje. Eu, particularmente, acho que vai ser muito difícil deixarem o presidente Lula disputar a eleição. Mas o Ciro tem se mostrado uma pessoa hipercompetente, se preparou, conhece o Brasil de ponta a ponta, tem resposta para os principais problemas desse país e vai enriquecer muito o debate nacional. Então, essa eleição ela vai ser muito pautada em programa para o país, porque eu acho que menos que essa disputa política, a população precisa ficar muito atenta em qual é o programa, qual é o projeto que cada um está apresentando para solucionar problemas nacionais. Fala, Rodrigo. Prefeito, o Pedro perguntou sobre a transição PDT, eu vou fazer outra pergunta. A transição do prefeito para o ex-prefeito, sobre o que o senhor tem percorrido aí, principalmente a periferia de Guarulhos. Como que tem sido a acolhida ao ex-prefeito Sebastião Almeida? Olha, lógico, a gente tem que sobreviver, tem que tocar algumas atividades, mas eu tenho feito também, a pedido de muitas lideranças do município, algumas reuniões em bairros. Eu diria que hoje a população está reclamando bastante da situação que está a cidade. Muitos bairros muito abandonados, muito esquecidos, né? Eu passei semana passada ali na região da Igreja Nossa Senhora de Bom Sucesso, está um matagal tão grande tomando conta das ruas, que aquela população que já tem muito problema de insegurança está muito mais insegura agora, porque a periferia está largada, está muito esquecida, tanto Pimentas, Bom Sucesso, a região do Água Azul, regiões que a gente vinha fazendo um trabalho de mutirão, de pavimentação, está muito pé no freio. Então, eu acho que o governo precisa se acordar para essa nova realidade que a cidade está esperando. E o padre lá de Bom Sucesso é bravo, hein? Ele sempre pede, hein? E é melhor sempre estar de bem com o padre, porque
numa missa, né? Pode fazer a diferença. Como é que é aquele ditado? Nunca brigue com o padre e com o juiz. Exatamente. Ô, Carla, vamos registrar quem está nos acompanhando? Vamos lá, a vereadora Carol Ribeiro. Um abraço também à vereadora, que não estava muito bem esse fim de semana. Né? Mas acho que ela melhorou. Melhorou. Obrigado pela audiência, Carol. O Heleno Metalúrgico. PDT, o Heleno? PDT, o Heleno. Um O abraço Decinho, pra ele. Décio Pompeu está acompanhando. O Decinho. Cristiane Novak, obrigada. Helenice Paulo está assistindo. Magali Correia mandou um abraço para o Almeida também. Funcionária da saúde. Vinícius Silva. Paula Bulamarque. José Oliveira, bastante gente acompanhando. E a Renata Alves Braga está perguntando o que o senhor acha do prefeito não ter pago as rescisões dos ex-comissionados. Eu já tive a oportunidade de me manifestar sobre esse tema aqui. Eu acho um absurdo. Sim. Eu acho que o que está se fazendo em relação aos ex-comissionados é uma tremenda injustiça, né? Todo mundo sabe, até 2016, o final de 2016, nós tínhamos um termo de ajuste lá junto ao Tribunal de Justiça para apresentar uma nova lei. Tanto é que em dezembro de 2016 estava na Câmara Municipal uma nova lei para regularizar a situação dos comissionados. Infelizmente, o governo esperou virar o ano, né? Lógico, tinha que virar porque ele assumiu dia 1º, mas não pagar as rescisões de quem trabalhou não é justo. Uma pessoa que trabalha, no mínimo, você pode questionar qualquer outro direito, mas o direito sagrado, aquilo que é férias, 13º, dias trabalhados, isso aí qualquer ação na justiça resolve essa questão. Infelizmente, o prefeito optou por um caminho de esperar um parecer de alguém da assessoria jurídica da prefeitura e que não é um caminho de se fazer política correta. Direito se paga, né? Agora, vamos falar, já que estamos falando nos ex-comissionados, e os servidores, nós estamos falando sobre o funcionalismo, o RJU. Eu me lembro que o senhor deixou uma espécie de alerta, né? Que o funcionalismo iria se arrepender de não ter aprovado o seu projeto do RJU. E o tempo passou e hoje eu encontro muitos servidores que dizem: puxa, a gente podia ter conversado um pouquinho mais, aquele projeto não era ruim, dava para ter sido aprovado. E eu já fiz esse alerta aqui também. Esse ano, eu diria que é um ano decisivo para a Prefeitura aprovar o RJU. O Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais vai permitir que os trabalhadores da Prefeitura não sofram com a reforma da Previdência que está prevista. É importante o pessoal ter claro o seguinte: a reforma da Previdência não será votada esse ano por motivos óbvios, por conta da intervenção no Rio de Janeiro, e depois vem eleições aí. Eu quero ver qual deputado que vai ter coragem de dizer depois para o cidadão: olha, você ia se aposentar com 50, mas agora vai ser os 95, né? Então vai ser muita dificuldade de falar isso. Mas os servidores municipais têm que pressionar a Prefeitura para que se aprove o regime jurídico único esse ano. Isso é bom para a categoria, vai dar segurança, vai dar a proteção que o trabalhador precisa ter. Prefeito Almeida, eu tenho uma dúvida. Essa resposta ao RJU está na Secretaria de Administração ou está na Previdência Municipal? Ou tanto faz? Não, a resposta está no governo. Isso depende de decisão política do prefeito. O prefeito pode optar em encaminhar o projeto para a Câmara, independente se é pela Secretaria de Administração ou pelo Instituto de Previdência. Eu só digo que, tanto para os estatutários quanto para os seletistas, é importante ter um único regime, porque tanto os estatutários correm perigo se não for aprovado o regime jurídico único, e os seletistas correm perigo porque as mudanças na legislação nacional podem trazer complicações para o resto da vida. A sua proposta era estatutário, né? Minha proposta era estatutário, e continuo defendendo o estatutário. Prefeito, você falou que teve um bom sucesso. Foi pelo São João ou pela Dutra? Eu fui pela Dutra. Então o senhor passou no trevo. O que acontece com aquele trevo, prefeito? A treva de Olha, O senhor entregou 60%, mas ainda é muito tímido para uma cidade igual Guarulhos. O atual prefeito não consegue também avançar naquela obra. Falta dinheiro ali? O que falta? Não falta dinheiro em absoluto. O Trevo de Bom Sucesso é uma obra que, na nossa administração, nós fizemos todo o projeto, foi encaminhado ao governo federal dentro daquele programa do PAC da Mobilidade Urbana. Nós conseguimos para o Trevo de Bom Sucesso talvez o maior feito do governo,
que foi garantir que todo o recurso do trevo é recurso a fundo perdido. O que significa isso? O município não vai ter que pagar, não é um empréstimo. E o dinheiro está na Caixa Econômica Federal. Qual foi o problema que aconteceu com o trevo de Bom Sucesso? O governo atual, o governo do prefeito Guti, perdeu o ano de 2017. Porque quando eu deixei, resolveram parar para analisar qual era a empresa e não sei o que, e fazer outras contas. Resultado, passou o ano de 2017 inteirinho e o trevo de Bom Sucesso ficou simplesmente parado. Retomou as obras agora, é verdade. Esse dinheiro de 2017 voltou para a União. Não, esse dinheiro de 2017, esse dinheiro dos 80, um pouco mais de 87 milhões, ele está na Caixa Econômica Federal destinado para isso. As obras do trevo, você só pode usar esse dinheiro na obra do trevo. Se não usar na obra do trevo, não pode usar em nada. E corre o risco de repente, o governo federal querer pegar o recurso de volta. Mas a boa notícia é que, mesmo tardiamente, o governo atual retomou as obras do trevo. E retomou pelo seguinte, esse é um outro problema que eu acho que a administração precisa ficar atenta. O governo municipal tem deixado de aproveitar a competência de muitos servidores municipais. Tem colocado muita gente de escanteio, tem colocado muita gente na geladeira, tem transferido servidores para lugares para ficar um pouco mais distante da onde tinha o hábito e o costume de trabalhar. E aí o que aconteceu? Quem foi para a Secretaria de Transportes e Trânsito, infelizmente não tinha expertise, não tinha o conhecimento necessário para tocar as obras do trevo. Foi necessário pegar o Marco Antônio Toledo, que foi o meu secretário de obras, que é funcionário de carreira, mas engenheiro, e que infelizmente só foi para a Secretaria de Trânsito 6, 7 meses depois que o governo tinha iniciado. Aí de lá para cá, o Marco Antônio tem colocado de novo o trevo na ordem do dia, tem cuidado da gestão desse contrato e graças a Deus as obras foram retomadas agora. 17 horas e 13 minutos, nós estamos aqui no estúdio com o ex-prefeito de Guarulhos, Sebastião Almeida. Participe, WhatsApp 995076900. Fala aí, Carolina. O Ricardo Santos estava perguntando sobre o trevo de Bom Sucesso, o Almeida acabou de responder, obrigada. E o Matheus Tolentino faz uma pergunta muito interessante. Almeida, qual foi a importância do vice Derman em seu governo? Em meio às crises vividas hoje, o senhor cogitou a exoneração dele? Cogitaria, no caso. E é importante o vice ao seu lado? Tá. Primeiro o seguinte, boa pergunta. Eu saí do PT, mas a gente precisa ser muito coerente com as coisas. O Carlos Derman foi um vice que foi o meu secretário de saúde e que ele tinha tanto trabalho na Secretaria de Saúde que a gente não tinha nem tempo para brigar. Né? Então o Carlão foi um vice excepcional. Enquanto vice-prefeito, todas as vezes que eu saí da prefeitura e fui a serviços do município em outras cidades, outros países, ele tocou a administração com muito cuidado e foi um excelente vice-prefeito. Não posso reclamar de absolutamente nada disso. Sobre esse tema, eu também queria pontuar alguma coisa. Essa confusão que está criada na cidade entre prefeito e vice, isso não é bom para o município. Causa insegurança. Nós já perdemos o ano passado inteiro com 6, 7, 8 secretários, que era a equipe top, que ia entrar, que entendia da máquina pública, e que ao final do ano o prefeito teve que tirar a grande maioria. Então, quer dizer, aquela expertise toda que foi propagandeada, que iriam ocupar o espaço público, demonstrou que não teve condições de executar o que precisava. Depois dessa polêmica com o vice, eu acho muito complicado. Primeiro que quem apresentou o vice para a cidade foi o prefeito. Aliás, no começo do governo, era prefeito, co-prefeito, 2 pincel, uma lata de tinta, os dois andando pela cidade. Aí, de repente, o vice... de repente o vice virou maldito. Então, tem alguma coisa que precisa ser contada direito. O vice, evidentemente, precisa dar explicações e o prefeito também precisa dar explicações do que de fato aconteceu. Porque não foi um rompimento simples. Alguma história mais profunda tem. A primeira vez que eu ouvi essa palavra co-prefeito, eu falei, vai dar encrenca. Vai dar encrenca. Porque 2 coxas dá problema, né? Eu falei, vai dar problema. Eu tinha certeza. Aliás, em relação ao Derman também, vamos observar o seguinte, ele não ia no Bom Clima todo dia, né, prefeito? Não tinha tempo para isso.
Não tinha tempo. E nem dava para fazer muita selfie. O secretário de saúde ele tem que dedicar 24 horas por dia para cuidar desse assunto tão complexo na cidade. Aliás, Então, o Derman, a gente até esquecia que ele era o vice-prefeito. A gente lembrava que ele era o secretário de saúde. Saúde, é verdade. Não é isso? Verdade. Sim, Aliás, é verdade. até porque vice-prefeito tem que ter função. Exato. Eu não acho legal o vice-prefeito ficar solto o dia inteiro, porque isso não ajuda. E fazendo um pouco de justiça também, a vice do Eloy, a professora Eneide, também era secretária de Educação. De educação, mesma coisa. A gente nem lembrava que ela era o devido respeito, não é menosprezando. Mas nós nos lembrávamos mais como secretária do que como vice. Mas olha, só voltando um pouco nessa questão do vice, você veja só uma coisa. Olha o problema que está criado. Além, evidentemente, para você administrar uma cidade, já surge tantos problemas no dia a dia, que se você ficar criando mais, aí é arrumar problema demais, é gostar de muito problema. Mas veja só, na questão do vice, um prefeito da segunda maior cidade do estado de São Paulo, que é Guarulhos, você recebe uma série de convites de eventos internacionais, sabe? Eventos de grandes cidades que se reúnem, que vão compartilhar experiências, que às vezes firmam convênios com os municípios e que ajudam no desenvolvimento da cidade. Nós tivemos uma série de convênios de troca, de intercâmbio, de troca de experiências com outras cidades. Aí o que acontece hoje? Hoje o prefeito atual não pode sair porque ele tem medo, porque se ele sair o vice senta no lugar e desfaz o que ele fez. E isso é ruim. É ruim porque uma cidade como a de Guarulhos não pode ficar fora das discussões do cenário internacional. Nós estamos perdendo com isso, o município está perdendo. Nós estamos deixando Guarulhos mais pobre por conta desse jogo de intrigas que está criado. O secretário Rodrigo Barros é que se deu bem, né? Ele que representa o prefeito. Virou representante oficial. Fala, Rodrigo. Antes de cair em desgraça. Falando em Rodrigo. Funcionalismo. Diga. Prefeito, os seus 2 últimos anos de governo foram muito criticados por uma parcela significativa da população. O senhor acredita, o senhor entende que o senhor errou em algum momento? Se eu pudesse voltar, o senhor tomaria um outro caminho? Posso emendar essa pergunta? A atual gestão sempre fala da dívida bilionária, 8 bilhões de reais. O que o senhor tem a dizer sobre essa dívida? Não, primeiro que eu acabei de citar aqui, que o Trevo de Bom Sucesso ficou parado por incompetência. Não foi por falta de dinheiro. O dinheiro está lá. O problema é que recurso federal, às vezes, você precisa ter gente muito capacitada até para poder saber gastar, porque senão não gasta o dinheiro. Senão a conta não passa na Caixa Econômica Federal, menos ainda na Controladoria Geral da União. Segundo, tem algumas áreas do governo que não há explicação para a obra não andar. Educação, por exemplo. Sabe por que as obras de educação não andaram? Porque num ano teve 3 secretários. Num ano teve 3 secretários de educação. Como é que pode uma secretaria tão importante, a mais importante do governo, a que tem dinheiro, que tem 25% do orçamento que é carimbado, que só pode usar na educação, também não andou. Então você pega o Trevo de Bom Sucesso, está parado. É triste ver a situação que está aquelas ferragens, aquela estrutura lá do Trevo, não, do Céu Bom Sucesso. Céu Bom Sucesso. O Céu Continental dá dó de ver. Passa lá no Continental e verifica a tristeza que está aquilo. Não falta dinheiro nessas obras. Porque é recurso da educação, é só construir, é só avançar. Não quer mais a empresa que estava, contrate outra, põe outra no lugar. O que não pode é a população estar pagando esse preço. Você pega, por exemplo, o Céu Bom Sucesso. O Céu Bom Sucesso é uma área de 278 mil metros quadrados. Ali inclui 2 lagos lindos, que além do céu, com piscina, com telecentro, biblioteca, todas essas coisas que fazem parte do equipamento, vai ter um espaço de lazer. Vai ser, eu diria, quase que o Bosque Maia daquela região. Essa obra está parada. Parada por quê? Se é dinheiro da educação e o recurso existe. Então, tem muita falácia nesse jogo aí, né? É evidente que nos últimos, não 2 anos, mas os últimos 3, 4, 5 anos aí, nós tivemos alguns problemas mesmo. Os repasses do governo federal foram reduzidos. A crise política nacional que o Brasil está vivendo, ela teve reflexos nas cidades, assim como tende a ter daqui para frente cada vez mais grave. Porque as notícias que o governo Temer está colocando é que um monte de recursos para o Minha Casa Minha Vida vão cortar. Programas sociais
Estão cortando. Eu canso de ver gente aqui na própria periferia de Guarulhos que dizia, olha, eu estava recebendo lá, era a única renda que a gente tinha, era no Bolsa Família, acabaram de me mandar uma carta dizendo que não vai ter mais. Perdão, prefeito, vou pedir uma parte aqui. Estão me fazendo um apelo que o corpo daquela jovem que caiu lá da passarela, não se sabe se ela se jogou, se ela caiu, o que aconteceu. Triste. Por incrível que pareça, o corpo está lá até agora. Assusta, hein? Nós temos um problema que até na gestão do prefeito Almeida ele se lembra, aquela questão do ML, de mais equipes aqui em Guarulhos e que infelizmente isso não conseguiu avançar. E nós temos hoje, se não me engano, 1 ou 2 equipes para cuidar aí, se não me engano, de 11 cidades. E vai daqui, é difícil, é difícil. Agora, tudo isso mostra que a gente estava no caminho certo. Quando nós votamos na Câmara Municipal a cessão de um terreno para que o Estado construísse um IML decente na cidade, 2011. A gente estava no caminho certo. Nós tivemos que revogar a lei depois, porque o Estado comunicou que não iria construir. E o governo do Estado afinou, né? Nesse caso aí, infelizmente, a gente tem que colocar na conta do governo do Estado, que é um problema recorrente, não só em Guarulhos, como em outras cidades aqui da região também. E um drama, né? Você imagina a situação da família numa situação dessa, que já é sofrida por natureza. Né? Exato. A moça é sobrinha de um permissionário ali, acho que da cooperativa do Alemão do Transporte. Nossos sentimentos à família, viu? Tomara muito triste. Que a equipe chegue o mais rápido possível. Muito triste. Fala aí, Carla, quem está nos acompanhando aí? Não, deixa eu só voltar um pouquinho a questão da crise. Pergunta. Vamos dizer o seguinte, suponhamos que de fato tenha lá um restos a pagar da prefeitura, mas o governo atual passou 2017 inteirinho arrecadando. Ora, ainda não tem dinheiro? Quer dizer, não foi feito nada. Eu acabei de citar aqui, as principais obras da cidade estão paradas. E o que o governo fez com o que arrecadou? Né? Qual foi a grande obra da administração? Então, infelizmente, eu acho que o que está faltando hoje é um planejamento mais efetivo da equipe do Gucci. Precisa retomar todas as obras que estão paradas, porque são obras com 40%, 50%, 60%, 70% já executada. A moradia, o que foi entregue neste governo, foi tudo construído no meu. E não começou nenhuma outra construção de moradia nessa cidade. O que significa que o estoque que eu deixei vai acabar. Daqui a pouco não vai ter mais o que inaugurar, porque não começa coisa nova. Olá, Carla, vamos registrar aí, quem está? Bastante gente acompanhando. Pedro, a audiência está muito boa. Muito bom. Marcela Melo está assistindo. Renata Alves Braga. Sergião e 9, boa tarde a todos da bancada. Obrigado. Evanildo Jabá. Décio Pompeu faz uma pergunta aqui também, Pedro. Pois não. O que o Almeida acha do aumento do ISS e da passagem de ônibus? Obrigada, Décio. Boa pergunta, Décio. Olha, a questão do INSS, vamos começar por aí. Aliás, do ISS. O ISS, na minha opinião, foi um equívoco do governo ter aumentado o ISS de novo. Alguns setores, principalmente no momento de crise da economia, alguns setores são muito sensíveis a essa questão. Ainda mais o ISS, que você aumenta da cidade de Guarulhos, mas o de São Paulo é mais baixo. Aí você aumenta o de São Paulo, o cidadão corre com a... Porque a empresa hoje é diferente de antigamente. Antigamente a empresa carregava um galpão inteiro, um pavilhão inteiro, né? Eu lembro como é que eram as indústrias no Itapejica no passado. Hoje não. Empresas hoje, elas estão com uma estrutura e com tecnologia muito moderna, que são pequenos equipamentos, mas se deslocam, né? Então, aqui em Guarulhos, nós fizemos uma luta muito grande para que o ISS fosse de 2% para boa parte de alguns segmentos da cidade, o que possibilita, sabe o quê? A vinda de novas indústrias, com novas tecnologias. Mesmo a rede hoteleira da cidade cresceu muito nesses últimos anos, graças à política que nós fizemos do ISS. Mas o governo atual tomou uma outra decisão que eu acho que pode trazer consequências graves para o futuro. Voltando à tarifa, o senhor quando saiu foi muito criticado. O senhor tentou adotar essas duas tarifas também no bilhete e no dinheiro. E agora o governo Gucci adotou a mesma forma. Como é que o senhor observa? Olha, tarifa de ônibus, é evidente que não tem como o município custear tudo isso. Senão sobrecarrega muito para a cidade. Você sabe que nós temos um sistema integrado de bilhete único, que é necessário você fazer a correção. Eu acho que o reajuste que teve agora, eu não cheguei a calcular se ele está muito acima da inflação ou abaixo da inflação.
mas que é necessário fazer a correção, é necessário. Porque senão você faz um jogo onde você diz para a cidade que não reajusta, mas vai ter que sair dinheiro do caixa da prefeitura para pagar o bilhete único, que acaba tendo um custo maior. Bom, o jornalista Jonatas, do Clique Guarulhos, quer saber sobre as constantes dispensas de licitação. Ainda está falando da coleta de lixo e do tratamento do lixo. Ô Pedro, se você me permite, antes que eu me esqueça, a questão do ISS, a lei está suspensa. Sim. Devido à ação movida pelo vereador Laércio Sandes. Perfeito. Ainda está? Ainda está. Vamos ver até quando, né? Porque o Sandes e o Guti estão de bem. Só falta a lei, né? Bom, vamos falar então, prefeito. Deu polêmica o tratamento do lixo, né? Do aterro, melhor dizendo. Tratamento do aterro. A bomba que depois não era uma bomba tão bombástica assim. A empresa estava num quarto lá de um engenheiro, não é isso? Depois acharam. Muito bem. Foi uma bananosa, rapaz. Né? E agora a Quitaúna foi dispensada e foi contratada uma empresa, a Trail, a Tejofran. Eu acho muito complicado. Eu acho que isso vai ter consequências muito graves para o futuro. Porque são contratos muito altos para justificar a emergência. Emergência é aquilo que aconteceu de tão grave de hoje para amanhã, que você não tem outra saída e aí compra um preço político, jurídico, de poder se defender. Agora, lixo, eu acho que, por exemplo, a empresa Quitaúna, de todos os serviços dessa cidade, certamente era o serviço melhor avaliado do município. Endosso. Nós nunca vimos a população reclamando que o lixo não foi recolhido, isso e aquilo. Da empresa Quitaúna, nós não podemos reclamar nada. Ah, mas era necessário, porque ela já estava aqui há 40 anos. Não importa, ela estava aqui há 40 anos e prestando um bom serviço. Eu acho, não sei quais foram as tratativas que foram feitas, mas isso pode trazer consequências graves lá na frente. Deveriam ter aberto, já que o contrato venceu, aberto uma licitação, né? É o correto. É o correto. Prefeito, eu lembro que em outras vezes... Quando é emergencial, vem mais ou menos quem é... aliado. E quando é licitação, corre o risco de vencer qualquer um. Essa é a verdade. Principalmente o qualquer um que é o perigoso. Exato. Quando o senhor assumia ainda o cargo, então, estava no cargo, esteve aqui, nós lhe cobramos várias vezes a questão, por exemplo, da UPA Paulista e a UPA Cumbica. Eu lembro de uma frase, você repetia: o difícil não é fazer, o difícil é pôr para funcionar. E o prefeito Guti colocou a UPA Cumbica, primeiro a UPA Paulista, recentemente a UPA Cumbica, em decorrência disso, fechamento do PA Paraíso. Muitas críticas da população da região. Não dá para se fazer um chamamento aí de profissionais para tocar esse equipamento? Ou é assim que funciona mesmo? Desativa um setor, ativa o outro e toca o barco? Na verdade, veja só, eu sempre defendia que para você colocar 2 outros equipamentos para funcionar, tinha que ser um plus, tinha que aumentar o atendimento à população. O que foi feito hoje tiraram profissionais de vários outros lugares, inclusive o do PA Paraíso, então você cobre um santo e descobre o outro. Então, botou gente para funcionar a UPA, perfeito. Mas as reclamações continuam de outros lugares que tinham determinados profissionais e hoje não tem mais, né? Então, eu acho que só tinha uma saída. Ou você contrata esse serviço por terceiros para poder executar, ou contrata mais funcionário público para poder executar o serviço que está sendo feito. A UPA Paulista foi aberta meio com o pessoal do HMU, né? Praticamente. O Instituto Gerir assumiu o HMU assumiu o Paulista. O Paulista, é isso? Já era, desde quando o senhor era prefeito, o contrato já previa isso, né? Que a fundação do ABC assumiria a UPA Cumbica. Vamos lá, Carla. A Rose Beraldi gostaria de saber como o senhor está vendo a saúde hoje em Guarulhos. Opa, falando em saúde. Olha, não só aqui em Guarulhos, mas continua sendo certamente o grande problema de todos os administradores. Eu fui há poucos dias na região da Vila Carmela, a reclamação é constante, que falta medicamento, falta médico lá na região, e não é um problema de hoje. A falta de médico lá ela é antiga. Por quê? Porque, infelizmente, eu já disse esse tema aqui também, nós temos uma grande dificuldade para contratar médico para ir para o lugar que o município precisa. Você tem facilidade de contratar o médico para trabalhar na região central ou na região que o médico quer. Mas o município não tem que contratar médico para trabalhar onde ele quer, tem que contratar para trabalhar onde precisa, onde tem demanda. E esse, de fato, tem sido um gargalo, não só do meu governo, como hoje também do atual governo. Tá certo, obrigada. Vai, Carla.
Olha, tem muita pergunta aqui com relação à dívida que o senhor deixou, que o governo deixou quando o Guti assumiu. O senhor comentou que deixou um caixa e o que eles não estão usando esse dinheiro e muitos estão questionando isso. Mas se deixou o caixa e aquela dívida que muito foi falado? O atual governo fala em mais de 4 bilhões. Né? 8. Na verdade, 8 com a Sabesp. Na verdade é o seguinte, ó. Primeiro, é impossível você pensar em administrar qualquer cidade, principalmente a segunda maior cidade do estado, sem ter dívidas. O que o governo atual fez? Ele juntou tudo que era dívida, mesmo de longo prazo, e colocou como se fosse agora, o que não é verdade. Você pega, por exemplo, todo o recurso que nós utilizamos para a construção de 3 estações de tratamento de esgoto, que foram mais de 750 milhões. É uma dívida? É. Mas o município não tem que pagar ela amanhã. Essa é uma dívida parcelada. É como você comprar algo no carnê, no crediário, na Casa Bahia, que você compra lá uma televisão que custa R$2.000, mas você não está devendo R$2.000 hoje. Você parcelou em 24 meses para pagar. Então, lógico, se você puxar a dívida hoje, você está devendo 2. Mas, na verdade, mês a mês, você vai ter uma dívida bem menor para poder pagar. O que o governo atual fez foi isso. Puxou tudo que era dívidas do município de longo prazo para justificar um volume grande de momento. Mas, mesmo assim, eu volto a dizer, o ano passado, 2017, arrecadou, inclusive, mais que 2016, tá? É importante lembrar isso. O ano passado, o município de Guarulhos arrecadou mais que em 2016. E, portanto, tem dinheiro, então, no caixa para poder executar, principalmente, as obras mais essenciais da população. Olha, vale o registro que o ex-prefeito Pietá explicou da mesma forma a questão da dívida. Falou que tem a dívida a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Lógico. Então, e além disso, todas as cidades têm aquilo que você chama de capacidade de endividamento, né? Ninguém empresta, lógico, ninguém empresta dinheiro para uma cidade se não tiver dentro da tua capacidade de pagar. Assim como ninguém vende alguma coisa para você se não tiver que dentro do teu salário você tenha fonte para poder pagar aquilo. Então, vamos tratar as coisas de um outro nível. Aliás, eu tenho falado muito aqui, né, quando se fala assim, mas o tal economizou. Eu até falei com o Pedro outro dia, serviço público não é feito para dar lucro, não é feito para dar lucro. Serviço público é feito para atender a população. Aliás, e o grande problema que eu tenho percebido dessa onda de prefeitos novos que entraram, estão economizando em cima de serviços para o pobre. Então, você diminui serviços do Fundo Social de Solidariedade que atende quem? Atende o lado mais frágil da população. Você diminui recursos na assistência social que trabalha com quem? Trabalha com o lado mais fragilizado, que é a mulher, que é a criança da nossa cidade. Então, nós temos que tomar muito cuidado com essas economias, porque algumas economias que se fala, na verdade, não é economia para ter alguma vantagem para o cidadão. É para acabar com a vida de quem já está numa situação difícil. Aliás, prefeito, anunciaram o fim de uma linha social, né? Marmelo. Que é quase Mariporã, né? Como é que o senhor observa isso? Olha, é sempre muito grave, porque essa região do Marmelo, Primavera, Vila União, Carmela, toda essa região é uma região que já é muito fragilizada. Tudo que você tira de lá, você está prejudicando mais ainda a vida do povo, né? Infelizmente. Eu estava pensando aqui, prefeito, a gente tem comentado muito, o Pedro, aqui, sobre com relação aos céus. Nós temos hoje 8 céus em funcionamento e 3 ainda que estão inacabados. Você não acha que exagerou? Mais 10 em funcionamento, Você não acha que exagerou no número de céus? Não, eu acho que não. Você veja só uma coisa. Qual é o céu que funciona hoje no centro de Guarulhos? Rosa de França mais próximo? Não tem. Não tem, mas mais no próximo. No centro não tem nenhum. Por quê? Porque o conceito era esse. A região central da cidade, as pessoas têm muito mais acesso a determinados equipamentos que tem no céu do que a região da periferia. Agora, não dá para querer comparar a situação de quem mora no final da rua Maria Paula Mota, no Presidente Dutra, como quem mora aqui na região central. Então, a prioridade que nós tivemos foi levar o céu, levar o equipamento completo para as regiões mais carentes. Então, é Pimentas, é Parque São Miguel, é Vila Paraíso Alvorada, é Presidente Dutra, é Ponte Alta, é Bambi, né? Olha o distanciamento das coisas. Os equipamentos do lado de cá, eles são importantíssimos também, mas mais cobrindo aqui na região do Continental, por exemplo, qual é o equipamento da prefeitura que vai oferecer uma área tão boa de educação, cultura, esporte e lazer como o Céu Continental?
É o único equipamento que nós vamos ter. Então, eu diria o seguinte, é caro, Rodrigo, lógico que é caro fazer um céu. Por quê? Você tem que desapropriar praticamente um quarteirão inteiro. Porque como é que você faz um campo de futebol, como é que você faz uma bela de uma escola, tudo num equipamento muito apertado. Agora, o resultado disso, nós vamos colher no futuro, gente. Investir na educação não é gasto. Colocar dinheiro na educação é investir na vida do povo, é investir num futuro melhor para a cidade. E eu acredito que esse é o único caminho que a gente tenha. Perfeito. Aliás, eu só lembrei, nós falamos de 3 céus inacabados, Bom Sucesso, Continental e Itapeji, mas tem o São Domingos também, né? São Domingos caiu. E os outros, os terrenos, porque o mais difícil para você fazer um equipamento, na maioria das vezes, é você desapropriar uma área. Então, se você pegar lá no Acácio, a área que está desapropriada lá, ela comporta um céu tranquilamente, porque é uma área muito grande. Você vai lá na Vilani, você acha que a Vilani não merece ter um equipamento como o céu? É óbvio, é o último bairro da cidade, já ligando lá com o Itaim. Se o município não fizer esse equipamento lá, aquela população, até para se deslocar para o Pimentas é longe, porque eles estão longe de tudo, né? Então, aonde nós não construímos ou não começamos, nós já deixamos o terreno comprado para poder fazer. Portanto, aí São mais 10, então? São mais 10. É um pouco de vontade política, dá para concluir tudo. Agora, prefeito Almeida, me impressiona, às vezes eu ando pelos bairros, eu vejo aqueles colégios estaduais, eu fico olhando, que área linda, né? A área em si é maravilhosa, o prédio nem tanto. Não poderia haver um convênio com a prefeitura, porque a área é valiosa. Eu vejo aqui no Gopoúva, eu vejo em áreas novas, Vila Augusta, nós temos colégios maravilhosos pela visão da área. Olha, quem sabe um dia, e eu acredito nessas coisas, quem sabe um dia a gente vai ter juízo da classe política para entender que às vezes é melhor você ter um equipamento compartilhado, o município utilizando e o Estado utilizando, do que cada um dizer esse é o meu e concorrendo, né? E concorrendo, quer dizer, é uma coisa esquisita, você tem razão. Ó, a Eliane Guedes está perguntando aqui, se o senhor começou os céus, por que não foi terminado, então? Exatamente, por isso que eu acabei de dizer. Quando você quer construir um equipamento, uma das etapas complicadas é desapropriar a área. Porque quando tem um dono só é fácil, mas quando tem 3, 4 inscrições na área, dá um trabalho gigantesco. Basta ver que teve uma empresa que era dona de uma área no Trevo de Bom Sucesso. Nós demoramos quase 2 anos para conseguir, na justiça, um acordo com o proprietário para que ela desse a documentação final para que o trevo pudesse ser avançado a obra. E a mesma coisa é os céus. Então, você tem que ter como meta fazer e dar os primeiros passos. Agora, você não tem que ter esse compromisso de ter que começar tudo e terminar no teu governo, não. O governo ele é de sequência mesmo. Quem vem tem que dar continuidade ao que o outro estava fazendo, né? Eu me lembro, quando eu era deputado estadual, às vezes a gente chegava numa cidade do interior, Pedro, e aí você passava numa ponte e do lado tinha uma outra ponte começada. Aí você perguntava, mas o que aconteceu aqui? Aí a pessoa dizia, não, essa daí foi o prefeito que começou, mas aí o outro entrou e fez essa. Quer dizer, o prefeito não continuava o que o outro começou. Hoje isso não acontece mais. É absurdo, né? Mas aconteceu muito aqui em São Paulo, viu? Mas hoje isso já não acontece mais porque o Tribunal de Contas, Ministério Público, tem vários órgãos acompanhando. Mas antigamente acontecia essas barbaridades aqui nesse estado que é o mais rico da nação. Você imagine no resto do país. Tá certo. Vamos lá, Carla, registrando. Olha, o Raimundo lembrou de uma questão importante sobre os uniformes. Não foram entregues ainda. O que o senhor acha? Em algumas escolas sim, mas na maioria não. Na maioria não, tá certo. Veja só, estão bebendo do próprio veneno. Eu, às vezes, quando atrasava a entrega de uniforme, quem mais batia em mim era o prefeito Guti. O veneno é amargo, né? Pois é, então eu espero que esse problema seja resolvido. Esclarecido também, né? Porque é sempre assim, ó, quem está na oposição, rapaz, tem resposta para tudo, tem solução para tudo, né? O problema é que o exercício de governar, ele é complicado. Ele é complicado e a gente precisa ter humildade para entender que determinadas coisas a gente acerta, determinadas coisas erram, mas faz parte do jogo político. O que me causou estranheza é que no ano passado não houve problema. Por que você está vendo o problema neste ano? O prefeito Guti fez uma solução, achou uma solução rápida, né?
O ano passado ele pegou lá com o Fundo Nacional de Educação. Né? Fez uma economia de mais de 6 milhões de reais no primeiro momento, mas esse ano parece que não conseguiu. Não entendi também não. Prefeito, você falou de pessoas mais humildes e Guarulhos hoje tem um problema com a questão da habitação. Cerca de 50 mil famílias, se eu não me engano, se eu não estiver enganado, que estão aí na iminência de irem para as ruas devido a decisões da Justiça. O senhor tem acompanhado essa situação, tem visto o quanto é grave, tem conversar com essas pessoas? Olha, bom, não diretamente. Né? Eu ouço esse problema, eu tenho conversado com pessoas que estão angustiadas, estão preocupadas com esse tema, mas acho que o município não pode falhar nessa questão. O papel do Ministério Público pode até ser de exigir que tais e tais famílias tenham que sair de tal lugar, mas o papel do governante é se colocar do lado das famílias. Isso a gente não pode ter dúvida. Em 8 anos de governo, tivemos situações muito semelhantes a essas. Quantas vezes que nós fomos na sala daquele Ministério Público para dizer que tinha que esperar um pouco, tinha que ganhar tempo, que tal e tal obra estava em andamento, que tão logo essa obra ficasse pronta, essa família seria removida. O que eu acho que aconteceu é uma falha da equipe do atual governo que simplesmente não se posicionou de forma clara na defesa do nosso povo nessa questão. Quem está numa área que precisa de reintegração de posse, não está nessa área porque gosta. Está nessa área porque foi a única alternativa que lhe sobrou. E nós enfrentamos esse problema com muita competência. Aliás, mandar um abraço aqui para o meu ex-secretário de Habitação, Orlando Fantasini, que em todas as questões relacionadas à habitação, ele teve um posicionamento muito claro. E nós enfrentamos esse problema buscando a negociação do proprietário da área com quem estava na área. Foi assim que nós resolvemos o Anita Garibaldi, que o pessoal está tudo lá hoje, pagando os seus carnezinhos dos seus terrenos e também lutando pelas melhorias que o bairro precisa ter. Foi assim que nós resolvemos o Jardim das Oliveiras, a Vila Operária e tantas outras regiões da cidade. Eu acho que o governo municipal precisa ter mais compromisso com o povo mais carente, porque é esse povo que precisa de ajuda do prefeito. Lembrando também a comunidade Hatsuta, né, prefeito? Hatsuta, as pessoas nem acreditavam mais que era possível. É um problema sem solução. Está lá hoje, está resolvido, quer dizer, é dessa forma que a gente precisa encarar. O município ele tem que ser uma espécie de mediador na busca da solução. Ele não pode ser aquele que alguém pediu para tirar e eu vou lá e tiro. Tiro e põe aonde? Levo para onde? Para casa? Essa fórmula da Hatsuta foi envolvendo empresários, né? Isso. O senhor acha possível em outras comunidades aqui de Guarulhos? Lógico, a Hatsuta foi resolvida dessa forma, o Anita Garibaldi foi resolvido dessa forma, a Vila Operária foi resolvida dessa forma. Agora, o papel do governo municipal tem que ser o de mediador, de buscar o diálogo e intermediar uma negociação. Eu acho que é isso que está faltando hoje. Falou, Rodrigo. Perfeito. Uma pergunta bem direta. O senhor pretende disputar a prefeitura futuramente, novamente? Essa é uma pergunta. Essa é muito cedo. Né? Eu estou num projeto político hoje, que é a organização do PDT no estado de São Paulo. Esse ano, eu acho que é um ano muito delicado para a história do nosso país, porque, gente, nós estamos vivendo uma situação muito perigosa. As coisas que estão acontecendo no Brasil são assustadoras, né? Essa questão da intervenção no Rio de Janeiro é algo que preocupa bastante, porque nós precisamos discutir o problema da violência de uma outra forma. Nós precisamos evitar que a droga, que armamentos pesados entrem nesse país. Se nós temos um exército que pode dar segurança no Estado, por que nós não temos esse mesmo exército nas fronteiras para dar a proteção que precisa? Porque a arma, ela chega de navio, ela chega de avião, ela chega de várias maneiras, de carro, né? De carro e sobe o morro, né? Então, nós precisamos fazer uma discussão muito mais séria do que simplesmente esse jogo midiático que foi botar o exército no Rio de Janeiro da forma como aconteceu. É estranha a coincidência que o maior traficante de armas em Miami foi preso, né? Estranho, muito estranha, né? Muita coincidência, um senhor das armas que estava em Miami, com cidadania americana, mesmo assim foi preso. Né? Pois é. Então houve algum interesse em prender. Então, só complementando a tua pergunta, então, dentro do PDT há todo um desejo para que eu dispute para deputado federal esse ano. Tudo indica, o caminho que está desenhado é mais ou menos esse.
Agora, vamos fazer as coisas sempre por partes. 2020 está longe, eu tenho que torcer para o governo que está aí acertar e melhorar, porque eu acho que aquele modelo de fazer política torcendo para que dê tudo errado para quem está não é bom, isso não ajudou o país. Nós precisamos torcer para que quem governe acerte. E quem quiser voltar tem que vir com mais acerto do que quem está. Bom, vamos falar já que o senhor falou de política, eu vejo no espectro da esquerda, eu vejo o senhor no PDT, vejo o Alencar no PT e vejo o ex-prefeito Pietá no PT. O senhor tem essa visão também? Eu considero que, por exemplo, o Eloy Pietá é um quadro que é muito importante para a política da nossa cidade. Qualquer eleição que o Eloy disputar, seja deputado federal, seja deputado estadual, é uma pessoa que faz falta no parlamento. Eloy tem um compromisso muito grande com a cidade, com as pessoas que mais necessitam, e é fundamental que ele seja eleito deputado para ajudar o nosso município. Independente se vai disputar concorrendo comigo ou não. Eu acho que isso é o de menos. Eu acho que o mais importante é a cidade sair ganhando. E o Alencar? Eu não acho que soma tanto quanto soma o Pietá. Eu acho que o Pietá soma muito mais para a cidade. Ok. Fala, não sei se era isso que você queria. Eu não sei se era que queria ouvir. Só estou observando. Eu vou complementar a sua resposta. A sua relação com o Alencar parece que esfriou um pouco nos últimos anos. O que aconteceu? Não, você sabe que... O que aconteceu efetivamente? Não, você sabe que na política você constrói muitas relações de amizade e você também acaba construindo coleciona alguns inimigos também. Mas eu acho que a política, ela precisa ser feita, e com a experiência que o PT tem, o PT não pode mais querer ser um partido que, quando é oposição, tem resposta para tudo, e quando está no governo, sabe os limites do governo. Nós que já passamos pelos dois lados, de oposição e situação, nós temos que fazer hoje uma autocrítica das coisas. E tem gente ainda no PT, como por exemplo esse que vocês acabaram de mencionar, que o tempo todo, quando a gente é governo, pensa de um jeito. E quando a gente vira oposição, torce para o pior. Eu não concordo com isso, né? Minha maior divergência com o Alencar foi que algumas posições que eu tomei em final de mandato, ele foi contra. E foi contra simplesmente para jogar, por exemplo, aumento da tarifa de ônibus. Ele jogou contra. Ué, mas todo mundo que governou teve reajuste na tarifa. Alguns projetos na Câmara Municipal que pudessem melhorar a receita para quem entra. Jogaram contra. Por que isso? Né? A gente não pode fazer política dessa forma. Fazer política do quanto pior, melhor. Isso não ajuda a cidade. Mas não só o Alencar, como os vereadores do PT, sim, né? Por isso que eu não vou citar todos aqui, mas que teve esse tipo de pensamento, teve. Isso é ruim para a cidade. Perfeito. O ex-presidente Lula, quando esteve em Guarulhos, chegou a criticar indiretamente a sua saída do PT. Ele chegou a criticar diretamente. Você se sentiu ofendido? De jeito nenhum. Aliás, de forma nenhuma. Eu disse isso aqui. Eu tenho um carinho muito especial pelo presidente Lula. Eu acho que a maior liderança que a esquerda já produziu nesse país é o presidente Lula. Acho que se ele for candidato, ele tem condições de vencer as eleições. Difícil. Mas acho que ele não vai ser candidato. Também acho que não. Acho que ele não vai ser candidato. Eu acho que tudo está se desenhando e aí só não vê quem não quer para que ele não seja candidato. Agora, não dá para você fazer todas as articulações políticas nesse país lá na frente por uma alternativa de uma outra candidatura. Isso tinha que ter começado agora já. Nós não podemos ficar nesse discurso de vamos esticar a corda até o último momento. Política você não ganha na eleição, política você ganha fazendo articulações, buscando novas alianças, buscando novos aliados antes do processo eleitoral. E eu acho que aí está um erro que precisa ser corrigido. Se falava no ex-governador Jacques Wagner como plano B do PT. Acho que hoje o plano B já era, né? Não, na verdade, olha, por isso que eu disse que o momento político que nós estamos vivendo, ele exige de todos nós um olhar diferenciado. Quando o Haddad era colocado como possível alternativa pós-Lula, o que aconteceu? Processo em cima do Haddad. De lá para cá vem sendo ventilado o nome do Jacques Wagner. O que já fizeram hoje? Busca e apreensão. Busca e apreensão. Então, quer dizer, o cerco está armado, gente. Ou
as pessoas que a vida inteira militaram na esquerda tenham esse olhar de que há uma estratégia em andamento onde quem tiver alguma possibilidade de não ser, de vencer as eleições e não ser o projeto que alguns estão trabalhando, vão inventar coisa no meio do caminho para poder tirar essas pessoas. Então, eu acho que o país hoje corre um sério risco e a nossa função, a função do PDT, é discutir esse assunto com muita tranquilidade junto à opinião pública. O senhor vê o PT indicando o vice do Ciro Gomes? Então, está difícil isso. Pode até acontecer, mas eu não diria o PT. Eu diria que isso só vai acontecer se o presidente Lula disser é esse caminho aqui. Se depender do PT, o PT vai ter prévia para discutir quem vai ser o sucessor do Lula. Eu conheço, gente. Eu conheço, eu sei o ambiente que tem lá. Eles não ficam vendo o jogo externo, ficam vendo o jogo interno. Porque muita gente... Olha, enquanto o país está nessa crise que está, e a população mais pobre é quem mais está sofrendo nessa crise que o país está vivendo, enquanto uns estão vendo isso e querendo construir alternativas de solução, tem muita gente, inclusive dentro do próprio PT, que está aproveitando esse momento para dizer, bom, se a era Lula acabar, é necessário formar uma nova liderança nacional dos quadros do PT. Mas eu acho que o momento hoje não é de vaidade, o momento hoje é de unidade. Se tiver unidade e juízo, a gente pode sair dessa. Se não tiver, pode ficar todo mundo abraçado. Peraí, vai. Fala, Carla. Não, pode falar, Rodrigo. Não, prefeito, fala-se muito em nova política hoje no Brasil como um todo, aqui em Guarulhos também. Existe nova política ou o que existe é velha política com a nova roupagem? Não, é um discurso. Olha, isso não existe, gente. Aliás, quer que eu te fale uma coisa? Talvez um dos maiores erros, e eu acho que até o próprio prefeito já percebeu, porque quem ele trouxe de nova política ele já mandou embora. Né? Por quê? Porque não dá certo, gente. Tem determinadas coisas na máquina pública que precisam ser feitas aproveitando o máximo possível os servidores da própria prefeitura. Se você vier de fora e achar que você vai impor um modelo de fazer isso sem aproveitar bem a capacidade dos trabalhadores da prefeitura, você não vai para lugar nenhum. E muitos secretários que saíram daqui foi que vieram aqui com o bico tudo empinado, arrogante, não valorizaram os servidores municipais e aí tiveram que depois ver seu nome no diário oficial. Esse negócio de nova política, é importante que a gente diga aqui o seguinte: o próprio governo atual, na minha opinião, deixou, até um certo ponto, até quase que menosprezou a Câmara Municipal com pouca participação dos próprios vereadores no dia a dia da política da cidade. E que começou a mudar isso. Na verdade, quando você leva o Ábido para o meio ambiente, quando você leva o Paulo Carvalho para o governo, quando você leva o Lamé para uma outra secretaria, você começa a mostrar que é necessário também esse olhar com quem tem a experiência política da cidade. O Lamé foi para abrir vaga para o Jorginho Tadeu. Tá, é outra história. Os famosos cabeças brancas. Ainda mas, na minha opinião, não existe esse negócio de nova política. A política existe, ela está aí, e a máquina pública, evidentemente, ela precisa ser mais eficiente, mas não é com gente com um chicote de fora que vai fazer que as coisas funcionem, não. Almeida, se o Guti te ligar hoje à noite pedindo alguns conselhos, quais seriam? Olha, o primeiro conselho é ouvir mais os servidores municipais. Se o prefeito for em algumas secretarias, a não ser que o pessoal me engane muito, mas eu tenho conversado com muitos servidores municipais, até trabalhador braçal, irritado já com esse governo. Isso não pode estar acontecendo no primeiro ano de governo. Sabe por quê? O pessoal podia até estar irritado comigo no 8º, mas estar irritado com alguém no primeiro, tem coisa errada. Ele está irritado na lua de mel, né? Não pode estar acontecendo isso assim. Na lua de mel, então, eu diria que é necessário aproveitar mais, ouvir mais. Tem muita gente boa dentro da prefeitura, muita gente competente que está na geladeira, que está abandonado. Por quê? Porque esse era trabalhou no governo do fulano. Gente, qualquer um, seja o Guti, seja eu, seja o Eloy, quem for prefeito, vai trabalhar com esse pessoal. E se você usar bem o serviço dele, a população vai ganhar. E se você não usar, sabe o que vai acontecer? Ele vai ganhar sem produzir. Por quê? Ele está lá sem atribuição nenhuma. Lembrei do Frotinha. Frotinha, boa tarde. Já deve ter saído, né? Qual seria mais um conselho? Né? E o outro é, na minha opinião,
acertar essas coisas na educação para retomar os equipamentos de educação com urgência. Eu acho, sabe, se alguém deu conselho para o prefeito dizendo, olha, não toca o trevo de Bom Sucesso agora não, deixa para o ano que vem, que é um ano eleitoral, deu o conselho errado. Porque quem mexe com obra, meu amigo, você pode estar tudo planejado para a obra terminar no tempo que você precisa e não termina. Eu vi até o Glauco lá da Vila Galvão dando uma entrevista aqui esses dias e ele citou o piscinão. O piscinão, ele foi projetado, o piscinão da Vila Galvão, para acabar com 40 anos de enchente da Vila Galvão, e eu tenho orgulho de dizer que aquela obra só aconteceu graças à nossa atuação no governo, mas o local que foi planejado o piscinão, quando você abre aquelas paredes tudo, chega lá embaixo, tinha uma pedra, que era um negócio monstruoso, que não dava para remover, não dava para quebrar, teve que alargar o projeto anterior para poder comportar o volume de água que a gente precisa. Então, são esses imprevistos que surgem no meio de uma obra que prefeito não pode ficar preso a calendário político eleitoral, não. Carla Ravaciotti. Tá certo. Maurício Ribeiro está perguntando aqui, está interditado pelo perigo de desmoronamento o estacionamento do condomínio Vivência, onde o senhor morou. Quem é o culpado pela situação? É lá no Céu Itapejica? Isso. Se eu não me engano... Isso, do Céu Itapejica. A construtora fez uma maquiagem no Céu Itapejica. Quem é o culpado? Eles estão reclamando da situação. Mandaram foto. O projeto do Céu Itapejica, é lógico, é uma área, e também não tinha outra área que fosse possível desapropriar na região do Itapejica. Mas aquela área lá era uma área que pertencia a uma companhia de energia na época e foi desapropriada. Agora, aquela área ali, eu morei ali na Rua Vivência durante muitos e muitos anos, meu primeiro apartamento foi ali e, por coincidência, aquele lado de baixo, onde hoje a gente olha e vê as obras do céu, ali eu vi foi inúmeras crianças perderem a vida. E ali muita gente usando droga e se acabando naquele espaço. Hoje, graças a Deus, com as obras do Céu Itapejica, nós vamos poder oferecer outras oportunidades para aquela juventude que não teve. Agora, como era uma área que no passado tinha muito campo de futebol, uma área de várzea, é óbvio que desce um volume de água muito grande por ali. Mas para isso existe muro de arrimo para poder construir e dar a proteção necessária para as obras. Mas não acho que é esse o problema que está travando hoje o Céu Itapejica, não. Bom, 17 horas e 58 minutos, ponto final, né? Mais alguma coisa? Eu queria só rapidamente, só deixar na condicionante. Caso o senhor seja candidato, caso o senhor seja eleito deputado, como é que o senhor espera encontrar o Congresso que hoje está mal visto pela população, viu? Olha, eu acho que o principal papel de um deputado federal é trazer melhorias para a cidade. Hoje, infelizmente, a única coisa que resta para um deputado é trazer as melhorias que a cidade precisa e fazer o debate e a fiscalização daquilo que venha prejudicar o povo. Porque o que não dá é para a gente ter um Congresso que vota contra direito do trabalhador e depois vem com uma emenda para trazer algum benefício para o trabalhador. O trabalhador não está querendo auxílio, ele está querendo aquilo que é direito, aquilo que é dele. Então nós precisamos de ter um Congresso Nacional que proteja esse país e que proteja a vida dos mais frágeis. Ponto final da edição de hoje. Obrigado, Almeida. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. Amanhã à noite o evento? Amanhã à noite o lançamento da nossa página no Face, ali na sede do PDT, e está todo mundo aí convidado a participar. Obrigado. Pode passar lá. Carla Ravaciotti, boa viagem. Obrigada, Pedro. Obrigada. Rodrigo Souza, até amanhã. Até amanhã. Alguém tem que trabalhar. Eu estou de férias. Até amanhã. Mais TV, mais Guarulhos. TV Guarulhos.